Atos 10, 25 e 26. Diz assim: aconteceu que, indo Pedro a entrar, lhe saiu Cornélio ao encontro, e prostrando-se-lhe aos pés, o adorou. Mas Pedro o levantou, dizendo: ergue-te, que eu também sou homem. Ergue-te, que eu também sou homem. Hoje eu quero falar sobre a procura da felicidade. Se algum laboratório, se alguém descobrisse qual é a receita para a felicidade, ficaria certamente milionário. Porque se é uma grande busca da humanidade atualmente, é a busca pela felicidade. Na década de 70, quando eu era da idade de muitos adolescentes que aqui estão hoje, acreditava-se que quando viesse o avanço da tecnologia, nós seríamos mais felizes. Exemplo, quantos anos você tem? 15. Eu, quando tinha a sua idade, cara, você não vai acreditar, mas é verdade. Como é que você chama? João. Ô João, quando eu tinha a sua idade, João, não existia telefone celular. Acredite, cara. A gente não brincava joguinho no telefone. Não existia videogame. Nem aquele Atari mais antigo, ridículo que a gente vê, Come, não existia. Não existia CD, não existia pendrive, não existia computador. Quando eu tinha 15 anos, estava entrando a televisão colorida. Tem alguém que é da minha época aí ou não? Tem alguns aí, né? E aí talvez o João fale assim: cara, como é que vocês viviam? A gente vivia. E aí a gente assistia aqueles... Eu sou apaixonado pela a série Jornada nas Estrelas, Capitão Kirk, Spock, Dr. McCoy, conheço todo mundo. Sou louco para ter um uniforme daquele, eu sairia na rua de chapadão com o uniforme daquele do Capitão Kirk. Mas sem problema nenhum. Ia ficar bonito, ia ser atrativo, né? Eu andando na rua de chapadão, entrar no Banco do Brasil com o uniforme do Capitão Kirk. Mas a gente via os caras conversando assim num aparelhozinho que eles abriam assim uma abazinha e conversavam assim, e o cara de lá falava, eu falei, meu Deus do céu, isso nunca vai existir. E hoje é o que vocês chamam de telefone, que começou desse jeito, João. O primeiro telefone celular que eu tinha, em 2001, era Não, mas o Nokia tinha também, era um Motorola. Cara, você abria assim um negocinho assim, puxava a anteninha e saía na rua falando. Né? Não, gente, não era tijolão. Não chegava a ser um tijolão. Presta a Bíblia aqui, Carlinhos. Era mais ou menos assim, né? Fechado, aí você abria ele. E tinha, João, aquelas pessoas que colocavam ele assim, sabe? Andava assim, né? Aí para atender, você abria aquela aba, puxava a antena, ele ficava com meio metro, você saía na rua falando. Entrava no banco, naquela época podia falar dentro do Banco do Brasil no telefone, você falava no Banco do Brasil. Cara, você achava. Né? E aí eu falei, cara, era tudo que o Capitão Kirk usava na nave, na Interestelar, na viagem espacial, eles abriam aquele negocinho e falavam, a gente está vivendo isso agora. Eu lembro, já falei isso aqui para alguns, primeira televisão colorida que meu pai comprou, eu tinha 10 anos de idade. 10 anos, 1978. A televisão era preta e branca, mas tinha uma tela com 4 cores assim, azul, amarelo, vermelho e verde. Aí você colocava aquela tela pendurada assim na frente da televisão. Era televisão colorida. Quem teve essa tela aí em casa? Vocês tiveram, né? Vocês não têm hoje não, né? Graças a Deus, né? Era essa a realidade. E naquela época acreditava-se que com o avanço da tecnologia, as pessoas seriam mais felizes. E o que a gente percebe hoje é justamente o contrário. Nunca se houve tanto suicídio de jovens como na atual geração. Na geração que tem acesso a toda a tecnologia do mundo.
Meu filho, quando era pequeno, o Lucan, eu falava para ele, filho, a gente não tinha CD, DVD, a gente tinha uma vitrola. Aí ele era pequenininho e falou assim, pai, como é que vocês viviam? A gente fazia o nosso brinquedo, carrinho de rolimã. A gente ralava o dedão, A nossa diversão nessa época de chuva assim, era deitar onde tinha, que as ruas normalmente não tinha asfalto, então fazia aquele... Lá em Minas fala aquele rego d'água, assim, correndo, a gente deitava aquilo assim, e vinha aquela enxurrada de barro vermelho na gente assim. Estava conversando com alguém essa semana e a gente ia dormir 10 horas da noite. Quem é que falou para mim? O Maico, né? Disse que ia dormir com aquele cordão assim, né? Aquele cordão de sujeira assim, que na casa da obrinha a gente não lavava. A gente ia soltar pipa, tinha que fazer a pipa, você não achava a pipa pronta, papagaio, né, para soltar. Mas hoje, a juventude tem acesso a toda a tecnologia do mundo, mas nunca se ouviu falar tanto em suicídio. Antigamente a gente não tinha terapeuta, psicoterapeuta, pastor terapeuta, padre terapeuta, psicólogo terapeuta, não tinha. Mas os casais não se divorciavam tanto quanto se divorcia hoje. Era eu e eu, então assim, tinha que brigar, né, irmão Juarez? 30 e quantos anos de casado? 40? 44 anos de casado, então tinha que resolver vocês mesmo, não tinha esse negócio de psicólogo. Não, resolvia ali. As coisas eram muito difíceis. Mas eu me arrisco a dizer que naquela época as pessoas eram mais felizes. Hoje as pessoas têm acesso em relação àquela época, mas não são felizes. As pessoas andam procurando alguma coisa a mais para preencher. E essa felicidade, ela vai se tornando cada vez mais difícil de ser conquistada. Por quê? Porque nós buscamos no caminho errado. Primeiro, antes de entrar no nosso assunto ali, você jamais será feliz se você não encontrar Deus. Nunca. Porque a fonte de toda alegria e felicidade está em Deus. Você pode ter tudo na vida. Se você não tiver Deus, você será a pessoa mais infeliz do mundo. Não haverá realização profissional, realização financeira, se Deus não estiver ali. Sabe por quê? O dinheiro preenche a garagem da sua casa. O dinheiro preenche os cômodos da sua casa. O dinheiro preenche a sua máquina fotográfica. Mas o dinheiro não preenche o vazio do coração de uma pessoa. Isso é só Deus. Agora, como fazer para a gente encontrar a verdadeira felicidade? Por que as pessoas são tão infelizes na nossa geração? Porque nunca se exigiu tanto um padrão de vida da sociedade para as pessoas como se exige na nossa geração. Que marca de celular você tem? Que marca de carro você dirige? Que marca de roupa você veste? Onde você mora? Para onde você viaja? E aí a sociedade começa a ditar normas e muitas pessoas, nesse afã de agradar ao contexto social, para se sentir seguro e aceito pelo meio social, acabam entrando em dívidas, acabam nessa busca encontrando a infelicidade no seu coração. Há fases na nossa vida que nós nos preocupamos muito com o que os outros pensam sobre nós. Exemplo, quando a gente é meio que adolescente. A gente se preocupa demais com a opinião dos outros. Mas tem gente que não vence isso, que chega à fase adulta ainda preocupado com aquilo que os outros pensam sobre ele. Preocupado com aquilo que os outros vão falar sobre ele ou sobre ela. Pedro estava numa situação confortável, servo do Senhor Jesus Cristo, dos apóstolos, o que Jesus Cristo mais trouxe para perto dele, para ensiná-lo, o beabá do ministério. Chega Cornélio e se coloca de joelhos diante dele. Pensa que honraria? Cornélio, uma pessoa importante, de joelhos diante de mim? O que Pedro faz? Levanta Cornélio e fala: não faças isso, eu sou homem como você. Você jamais será infeliz se você não reconhecer você como pessoa que Deus te criou para ser. Enquanto você viver uma vida tentando ser o que os outros querem que você seja, você sempre será infeliz. E aí você vai sofrer com o que os outros pensam sobre você.
E aí o que os outros falam sobre você vai ter um impacto negativo horroroso na sua vida. Mas para você encontrar a felicidade, eu quero te dar aqui algumas dicas. Primeiro delas, deixe a opinião dos outros de lado. Deixe a opinião dos outros de lado. Sabe? Eu já falei aqui que se você tiver 10 amigos, 9 vão te criticar. Apenas um vai chegar e falar assim, legal. Quando nós encontramos dentro da sociedade um padrão social que quer exigir o estilo de vida que você viva, essa sociedade, ela vai sempre dar opinião no seu casamento, vai dar opinião no seu trabalho, vai dar opinião na sua vida acadêmica, vai dar opinião nos seus sonhos, vai dar opinião nas suas viagens. E por que a gente tem que deixar a opinião alheia de lado? Porque nada no mundo é igual. Nada no mundo é igual. Você não é igual aos seus irmãos, você é diferente. Se você tem um irmão gêmeo, homozigoto, também serão diferentes. A ciência já provou que não existe um ser humano igual ao outro. Nós temos marcas nos dentes diferentes, a íris do nosso olho é diferente, assim como o nosso DNA. Ou seja, ninguém é igual ao outro. E se você é diferente de mim e eu sou diferente de você, por que eu iria estabelecer uma regra de convivência igualitária? Exemplo, no mundo nós temos São Paulinos e temos corintiano. Tem até palmeirense. No mundo nós temos os colorados. Fala amém? Tem os gremistas. Já pensou se todo mundo torcesse para o mesmo time? Que chato que seria. Certa vez um marido falou assim para mim, reclamando da esposa. Ah, pastor, minha esposa gasta dinheiro demais com pintura, como é que fala? Maquiagem. Gasta demais com maquiagem. Eu falei, você não gosta? Ah, eu não gosto não. Eu falei, então fala para ela fazer a barba, deixar a barba crescer, deixar o cabelo debaixo do sovaco crescer, o cabelo das pernas crescer, né? Eu falei, não, também não. Eu falei, mas você vai reclamar que a sua esposa se maqueia? Usa um perfume? Você tem que agradecer a Deus que ela é assim, porque ela é mulher. Você casou com uma mulher, falei para ele. Dia que você casou, o padre ou o pastor falou que ela era uma mulher, estava se casando com você, é diferente. Já aconteceu também aconselhamentos de esposa falar, pastor do céu, meu marido é diferente demais de mim. Eu falei, graças a Deus. Já pensou se fosse igual? Não ia dar certo. É por isso que Deus fez Adão totalmente diferente de Eva e Eva totalmente diferente de Adão. Não tem como igualitar. Nós somos pessoas diferentes, distintas. Nada no mundo é igual, não podemos igualar por aquilo que é diferente. Tudo que Deus fez é diferente. Para quê? Para nos ensinar a boa convivência. Agora, quando você não entende que o mundo, ou que as pessoas que você se relaciona são diferentes de você, então você vai querer estabelecer um padrão de vida para as outras pessoas. Todo mundo tem que falar como você. Todo mundo tem que pensar como você, todo mundo tem que se vestir como você, o padrão de vida aceitável é esse, então você tem que entrar nele, senão você está fora. E uma pessoa que não desenvolve a sua fé, que não desenvolve a sua vida espiritual, então ele vai sofrer muito mais em relação ao que os outros pensam, do que consigo mesmo. Por quê? Porque ele se conhece. Se ele não se conhece, então a opinião dos outros tem valor. Pedro se conhecia. Quando Cornélio chega e fala, Senhor, não faça isso não, eu sou homem. Eu não sou santo, eu não sou Deus, eu sou pecador, eu sou homem como você, se levante. Pedro estava dizendo assim, olha, eu reconheço quem eu sou, eu sei quem eu sou, essa é a minha característica, essa é a minha identidade. Então eu não vou aceitar que você se curve diante de mim. Era alguém que reconhecia quem era e qual era o seu papel no mundo.
Quando você deixa a opinião alheia de lado, é justamente o momento em que a opinião deixa de ser importante. A opinião dos outros. Quantas vezes você já tomou decisão baseada na opinião dos outros? Quantas vezes você se olha no espelho louco para fazer uma cirurgia plástica porque os outros falam que você é assim ou é assado? Esses dias eu estava conversando com a minha irmã sobre isso. Minha irmã é biomédica, se especializou nessas dá os upgrades nas mulheres, né? Mas aí se especializou tanto que hoje ela só vive dando palestra e dando curso. E ela me mandou um monte de foto e falou: meu irmão, cansei. Vou entrar na academia, a sua irmã vai ser malhadona agora. Eu falei: ah, é? Foi por quê? Ela falou assim: não, mano, todo mundo que vem me procurar, tudo sarado, tudo malhado, e eu aqui largado. Eu falei: não, vou mudar. Eu falei: você só vai mudar quando você, na sua alma, no seu espírito, conhecer quem você é. A partir do momento que você decide mudar porque os outros se tornaram padrão para você, então você não se conhece. Então você não entende o valor que você tem para si mesmo, você não entende o valor que você tem para Deus. Então você deixa de entender o valor que você tem quando Cristo vem e morre na cruz por você. Será feliz quando você deixar a opinião dos outros de lado e colocar a opinião de Deus na sua. Tem uma passagem na Bíblia que Deus diz assim: eu é que sei que pensamento que tem a respeito de você. E se o pensamento que Deus tem para você é tão grandioso ao ponto de querer que você viva uma vida feliz, de enviar o seu Filho Jesus para morrer na cruz do Calvário, para que você, crendo nele, viva eternamente, vai sofrer com a opinião dos outros? Eu gosto muito de Gênesis capítulo 3. Porque quando você lê Gênesis capítulo 3, o diálogo da serpente, do diabo, com Eva, você percebe claramente que ele tenta diminuir a autoimagem que Eva tinha de si mesma. Pensa na mulher feita pelas mãos do próprio Deus, que vivia num paraíso, num lugar extraordinário, sem pecado, sem maldade, perfeito. E aí o diabo chega para Eva e fala assim: come desse fruto. Ela diz o quê? Não. Papai do céu falou que não pode comer. Ele diz: claro que pode. Ele só não quer que você coma, sabe por quê? Porque você vai conhecer o bem e o mal. Você não é tão importante para ele assim, não. Ele não quer que você seja como ele. Entendeu? Então tá aqui. Ele poderia deixar você comer. Por que não pode comer? É como você pegar um pacote de bolacha, traquinas, colocar lá e falar para a filha: não coma. Mamãe falou que não é para comer, tadinha, ela quer comer. Deixa ela comer, tá vendo? Sua mãe não te ama tanto assim. Ela comprou um pacote de bolacha traquina e não deixou você comer. Aí o diabo atenta contra a imagem que Eva tinha de si mesma. Ele diz assim: olha, você não é importante. Você acha que você é importante. Se você fosse importante, Deus teria deixado você comer daquele fruto. Ele diz assim: olha, você acha, Sônia, que você é uma pessoa, mas não é quem você acha que é. Você é bem menor. E aí ele chega e coloca pessoas para dizer assim: olha, você está mal? Você está feio? Você está doente? Isso já aconteceu com você. Você acorda assim aquela segunda-feira, né? Oh, dia abençoado, né? Que dia lindo! Chega no trabalho e alguém fala assim: o que foi? Você fala: não, tudo bem. Fala: não, você está bem, não? Você brigou com a mulher? Não, briguei não. Rapaz, tá feio? Aí daí a pouco chega o outro. Falei: bichão, vem, fala, chora aqui, o que aconteceu? Fala: não, tô tudo bem. Tá não, cara, você tá, bicho? Não, você brigou com a mulher? Não, cara. No terceiro ele fica doente, fala: chefe, deixa eu ir embora, porque eu tô sentindo uns trem ruim aqui, não sei o que é, acho que eu vou no hospital. Nós vivemos em um mundo em que as pessoas não te querem bem. Esse é o mundo que nós vivemos.
Quanto menos você se conhecer, quanto menos você conhecer o plano de Deus para você, quanto menos você desenvolver a sua espiritualidade, mais você vai estar nas mãos de pessoas que não querem o seu bem. Então, meu conselho para você: quer ser feliz? Deixa a opinião alheia de lado. Apóstolo Pedro não se importou com o que as pessoas iriam dizer diante daquela atitude que ele tomou com Cornélio. Ele simplesmente falou: eu sei quem eu sou, levanta, não faça isso. Não se prostre diante de mim, que eu sou homem. O segundo conselho que eu dou para você, se você quer realmente ser feliz: seja autêntico consigo mesmo. Seja autêntico consigo mesmo. E aí faça uma pergunta pessoal: quem é você? Quem é você como ser humano? Você acredita, Fernando, nos seus sonhos? Você acredita que você consegue realizá-los? Você acredita nos projetos que você tem? Quando a gente não conhece, não reconhece quem nós somos, então a gente olha mais para as dificuldades do que para as possibilidades. Aí a gente começa a caminhar, não de acordo com o plano de Deus para nós, mas a gente começa a olhar para as situações que estão à nossa volta. Eu já citei aqui o apóstolo Paulo, que ele diz assim: deixando as coisas que para trás ficam, eu caminho olhando para o alvo. Qual é o seu alvo? Qual é a sua meta? Comprar fazenda? Plantar oliveira? Você acredita nela? Qual é o seu alvo? Qual é a sua meta? Se você não acreditar que você pode, Camila, você vai caminhar sempre olhando no retrovisor da vida, olhando para trás. E aí que entra um desafio: você precisa se olhar em profundidade. Interiorização. Essa frase é de uma monja que mora em São Paulo. Ela diz: nós precisamos desenvolver a nossa capacidade de interiorizar e entender quem nós somos por dentro. Quando você conhece quem você é, então você deixa de lado o que os outros dizem que você não é. Porque o que os outros dizem sobre você não vai ter tanto valor se você se conhece, se você sabe quem você é. Jesus Cristo, quando veio ao mundo, ele sabia quem ele era. Quem ele era? Deus. Ele poderia usar todo o poder celestial ao usou. Por quê? Porque ele sabia quem ele era e isso levava a entender qual era a sua missão. Quantas vezes pais fracassam como pais na educação dos filhos porque não se reconhecem como pais, como lideranças, como alguém que Deus colocou no mundo aqueles filhos para seguir o exemplo deles. Quantos casais entram na vida conjugal e o marido, ele não entende qual que é o seu papel de marido, a esposa não entende qual é o seu papel de esposa, porque não se conhece. Se você não se conhece profundamente, não entra no casamento não, que você vai sofrer e vai fazer a pessoa sofrer. E você só vai se conhecer em profundidade quando o divino, quando Deus fizer parte da sua vida. Sabe por quê? Você não é obra do acaso. Você não é fruto do acaso. A Bíblia diz que você é obra de Deus. Foi Deus que te fez. Ele diz assim que te formou no oculto. No Salmo 139, depois leia o Salmo 139 em casa. E ele diz lá, e no livro da vida escrevi sobre a sua história. Mas quando você vive uma vida presa na opinião dos outros, então você não procura saber qual é a história de Deus para você. E aí muitas vezes, por não saber qual é a história de Deus para você, Débora, a gente faz projetos que a gente vai fracassar. E muitas vezes no fracasso a gente joga a culpa nos outros ou joga a culpa em Deus. Enquanto que o nosso fracasso é por causa das nossas decisões erradas. Quantas vezes as pessoas, antes de tomar uma decisão na vida, não consultam a Deus? Se Deus escreveu a sua história, Ele é a melhor pessoa para te dizer se você deve seguir ou não.
Ele é que vai dizer para você se esse projeto é um projeto que vai dar certo ou não. Vamos entrar no casamento? Qual que é a primeira coisa a se fazer? Orar e perguntar: Deus, essa pessoa é a pessoa ideal para eu me casar com ela ou não? E quando você pergunta para Deus, você precisa estar preparado para ouvir sim, Thaís, ou não. E precisa ter conhecimento de si mesmo e conhecimento de Deus para, quando ouvir não de Deus, dizer sim, Senhor. O problema é que a geração hoje é mais ou menos como a geração de crianças. Não aceitam não. Mas por que não? Não, porque papai falou que não. Mas por que papai falou que não? Não, porque não pode. Mas por que não pode? E aí eles querem discutir. E as crianças de hoje têm argumentos. Eles têm argumentos assim que eu acho que a criançada de hoje vai ser tudo advogado, Camilo. Porque pensa na gurizada hoje que tudo tem argumento, e eles têm argumento dos principais para te convencer a fazer o que eles estão querendo. Você só vai ser autêntico consigo mesmo quando você entender qual é o plano de Deus para você. E aí outra pergunta pessoal: você sabe qual que é o plano de Deus para você? O plano de Deus para nós vai muito além da gente trabalhar, comprar e morrer. A felicidade que Deus tem para nós não passa pelo campo do dinheiro. Pessoas que nunca entenderam sobre a fé, pessoas que nunca desenvolveram a sua vida espiritual, são pessoas que sempre colocam ou conciliam sucesso ao dinheiro, conciliam felicidade ao dinheiro. Não vou dizer que o dinheiro seja ruim. Dinheiro não é ruim, é bom. Mas no meu círculo de relacionamento, as pessoas mais infelizes que eu conheci eram as mais ricas. Agora, quando você passa pelo campo do conhecimento de si mesmo, e quando você passa a entender qual é o plano de Deus para você, então você vai desenvolver uma vida autêntica. Eu sei quem eu sou, porque Deus me criou para ser assim, eu vou seguir o projeto de Deus aqui nessa terra. Isso vai promover felicidade, isso vai promover satisfação pessoal. Sabe por quê? Porque a autenticidade não é o que você aparenta na frente dos outros. A autenticidade é o que você é consigo mesmo quando você está sozinho. Para mim, ou no meio social como esse aqui, você pode aparentar ser a melhor pessoa do mundo. Mas lá na sua casa as pessoas sabem quem realmente você é. Lembra da história? Conheceram a história da mulher que queria mudar para a igreja? A senhora chegou para o pastor no final do culto e falou: pastor, eu gostaria muito de trazer minha mudança aqui para a igreja domingo agora, a segunda-feira, né? E ele disse: mas o que aconteceu? Não pagaram o aluguel? Foram despejados? Ela falou: não, pastor, está tudo bem. É que aqui na igreja, o meu marido é um anjo. Trata a gente com carinho, trata as crianças com carinho. Em casa ele é um demônio, pastor. Ele chuta, ele grita, ele espanca. Então deixa eu mudar para a igreja. A autenticidade é o que você é dentro do seu próprio coração. Eu gosto muito daquele personagem Hulk. O que é o Hulk? Super-herói. Forte, poderoso, imbatível. Mas por trás do Hulk tem um cientista, franzino, medroso, depressivo. A autenticidade não é quando você está mostrando o seu poder, é o que você é. Consigo mesmo. É o que você é sozinho. Não tente ser o que os outros querem que você seja, isso vai produzir infelicidade. Descubra qual é o projeto de Deus para a sua vida, isso vai promover felicidade na sua vida. Porque você vai viver um dia após o outro, não sofrendo com as imposições do mundo que você vive, mas você vai viver um dia após o outro, dentro dos projetos, dos planos de Deus para você. Isso vai trazer calma, calmaria, felicidade.
Um último conselho que eu dou para você encontrar felicidade: não viva o padrão de vida imposto pela sociedade. Não viva. A sociedade sempre vai impor padrões. Qual que é o peso ideal? Qual que é o cabelo ideal? Qual que é a roupa ideal? Qual que é a igreja ideal? Qual que é o partido ideal? E o que é ideal? Num universo tão gigantesco como nós vivemos, num universo de informação infinita como nós vivemos, o que é o ideal? Eu prefiro caminhar dentro do real. O que é real? O real é o que eu tenho. O ideal pode ser até o que eu vou alcançar. Quando você se coloca na disposição de impor algo para uma pessoa, então você acaba julgando essa pessoa, dizendo que o que ela é ou o que ela tem não é correto. E quem somos nós para julgar? O que o apóstolo Pedro falou? Eu sou homem, não sou Deus. Não mereço ser reverenciado por você ficando de joelhos. E dentro desse contexto de padrão de vida exigido pela sociedade, nós acabamos encontrando, como eu falei domingo passado, amor interesseiro. Amor que não considera pessoas, considera apenas valores. Um amor atual, onde o que você vale é o que você tem. O que você vale é o que você apresenta, não o que você é. E você é o que Deus te criou para ser. O que você tem não faz a menor diferença. O que você é vai ficar na memória das pessoas quando você partir. O que você tem vai se acabar. Porque todos os nossos bens são voláteis. Que história você está construindo? O que as pessoas vão falar de você quando você partir? Isso é o que você é. Isso ninguém rouba. Isso ninguém tira. Quando nós exigimos que as pessoas vivam um padrão de vida de acordo com o que nós queremos, então nós desenvolvemos um amor egoísta que não considera o outro. Para sermos felizes, acredite, deixe a opinião dos outros de lado. Pedro, quando Cornélio se ajoelhou, ele não se importou com quem estava olhando. Ele disse: eu sei quem eu sou homem, se levante, não faças isso. Seja autêntico, não viva o que os outros querem que você viva, seja autêntico com você. Desenvolva a capacidade de interiorizar, de você buscar quem você é dentro, lá no âmago do seu ser. Quem você é como ser? Quem Deus te criou para ser? O que Deus fala sobre você? Qual é o sonho, o projeto de Deus para você? A gente vive no mundo social, a gente vive em meio à sociedade. É claro isso. Mas isso não pode interferir na sua caminhada. A partir do momento que você permite que isso interfira na sua caminhada, a infelicidade, a falta de felicidade vai governar a sua vida. Eu, durante muitos anos, eu sofria demais com a opinião dos outros sobre mim. Apelidos na escola, período de escola. Situações na nossa vida, quando fui morar na roça com meu pai. E foi interessante que nesse período que eu morei na roça com meu pai, era eu e ele só, e às vezes ele saía, eu tinha 16 anos, eu ficava 4 dias sozinho, dia e noite sozinho. E ali eu tinha muito tempo para reconhecer quem eu era. É importante isso. Se você quer ser feliz, não viva o que os outros querem que você seja. Seja o que Deus te planejou para ser. Não vai ser apenas um dia após o outro, mas vai ser um dia de felicidade. A sociedade está aí para ditar regras. E você está aí para dizer
que você vai seguir o projeto de Deus para a sua vida. Amém. O plano de Deus para você é um plano que parte desse mundo e vai para a eternidade. A sociedade hoje, ela está colocando o ser humano como uma vida humana como volátil, e não é. Deus te criou para ser eterno. O plano dele é que você viva, ultrapasse os seus dilemas, sendo você quem Deus te criou para ser, e que através disso você vá para a eternidade. O mundo vai mudar, o mundo vai continuar mudando. E que história você vai escrever? Então seja autêntico. Não viva a opinião dos outros. Descubra quem Deus te criou para ser, e você vai encontrar o caminho da felicidade. O apóstolo Pedro se tornou, de todos os 12, considerando um que cometeu suicídio, o maior líder da igreja cristã. Aquele que coordenou a igreja em Roma, em Jerusalém, perdão. Aquele que coordenou as viagens missionárias. Recebeu a honra de a própria Sagrada Escritura dizer que entre os discípulos foi o que Jesus Cristo mais investiu para transformar dos 11 o maior líder que a igreja cristã teve no princípio. E isso tudo passou pelo campo dele entender quem ele era. Não era pai da igreja, não está fechando ou abrindo a porta dos céus. Mas quando Jesus Cristo ressuscita, chega para ele e fala assim: Pedro, tu me amas? Ele diz: sim, Senhor, eu te amo. Segunda vez, Jesus Cristo chega para ele e fala: Pedro, tu me amas? No mesmo momento ali, comendo um peixe assado na praia, ele diz: sim, Senhor, eu te amo. E Jesus Cristo pergunta a terceira vez: Pedro, tu me amas? E Pedro se entristece e diz: sim, Senhor, eu te amo. Quando a gente vai para o grego, você entende essa pergunta de outra forma. A palavra que Jesus Cristo usa para amor ali é agape. Agapaume. E Pedro diz a palavra philo, que na verdade é um gostar. Então Jesus pergunta: Pedro, você me ama? Amor ágape. Pedro fala: Senhor, eu gosto do Senhor. Philo, de amizade. Segunda vez Jesus pergunta: Pedro, tu me amas? Ágape. Pedro responde: sim, Senhor, eu te amo. Philo, eu gosto do Senhor. A terceira vez, Jesus não usa mais a palavra ágape, ele usa a palavra philo. E Pedro se entristece. Seria mais ou menos contextualizando assim: Pedro, então quer dizer que você só gosta de mim? E aí Pedro se entristece e fala: Senhor, vou mudar o texto aqui, eu não consigo te amar da forma como o Senhor me ama. Por isso ele se entristece. Mas ali Jesus Cristo estava mostrando para Pedro quem ele era. Para você ser um grande homem ou uma grande mulher, você precisa entender quem você é. Você precisa passar por essa escola de autoconhecimento. E acredite, você não vai receber o diploma de um grande homem, de uma grande mulher, de um vencedor, de uma vencedora, sem receber esse diploma, sem passar por essa escola de autoconhecimento. De entender quem Deus te criou para ser. E às vezes Deus vai permitir situações difíceis na sua vida para te levar a esse autoconhecimento. Mas acredite, para fazer de você um grande homem, uma grande mulher.